Pessoal do YouTube, tudo bom, gente, com vocês? Mais uma aula de física. Agora vamos falar sobre os gráficos do MU, que é o movimento uniforme. Bom, gente, na aula anterior de física, eu falei sobre movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, falei sobre todos esses assuntos e mais umas coisinhas também. Aqui é mais complemento do outro, ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá para essa aula que é um pouquinho longa, por causa que tem gráfico, tal coisa, mas nada tão difícil, ok? Vamos lá. Bom, gente, os gráficos, eles, no caso, assim, eles são dois, os mais importantes. É porque tem vários, mas nós tratamos de dois em específico, que é a posição em função do tempo e a velocidade desenvolvida em função do tempo. Certo? São essas duas que nos permitem calcular a posição e a velocidade, que são o ΔS e são ΔS e a velocidade, né? Nesse caso. Nós também, nessa aula, também vamos resgatar vários conceitos como tangente, seno, cosseno. Se você nunca estudou, vamos estudar hoje também. Sobre triângulos também, aquela tangente também de triângulos, tal, ângulo. Sobre várias coisas. Função também de primeiro grau, vamos ver também os gráficos assim. Vocês vão gostar, certo? Vamos lá. Ó, o gráfico da posição em função do tempo, que é o S vezes o T, ele é mais ou menos um gráfico de função do primeiro grau, certo? Em função polinomial do primeiro grau. Mais ou menos do tipo. Porque temos uma reta que é S, que essa reta S é medida em quilômetros, depende, né, da questão. E temos o T, que são as horas, certo? Você pode ver que em cada S e cada T tem uma ligação. 100 liga com 2, 200 liga com 3, 300 quilômetros liga com 4. Aí eu fiz uma relação entre 300, 200 e 3 e 4. Uma relação entre, nesse triângulo aqui, certo? Vamos dar um zoom aqui para nós vermos direito. Esse triângulo, certo? Então, o que é que esse triângulo é? Um triângulo equilátero, ou seja, que o ângulo dele é 90 graus, que é um quadradozinho, que eu esqueci de desenhar, mas é um quadradozinho. Se eu for olhar na reta T, que é a reta de horas, eu vejo que esse triângulo está entre 3 e o 4. Ou seja, o T inicial é 3 e o T final é 4, ok? E se eu olhar para o S, eu vejo que temos 200 e 300 quilômetros. Começa no 200 e termina no 300. Então, aí temos o variação ΔS e o outro embaixo ΔT. Então, qual relação nós temos quando fazemos isso? Lembrando dessa figura aqui, certo? Tudo com base nela, ok? Nós construímos um gráfico onde ΔS é o eixo das ordenadas, ou seja, se você lembrar de plano cartesiano, você vai lembrar que tem eixos das ordenadas e as abscissas, que é o ΔT, certo? X e Y, assim. Já que o gráfico é uma função do primeiro grau, que é ax ao quadrado mais b, se você pode relembrar isso de matemática, e a reta é uma função afim, certo? Ela é chamada função afim, que é basicamente a função do primeiro grau, ok? A inclinação da reta por um ângulo tal, um θ, se não estou enganado, essa letra grega, ela me remete, ou seja, ela me lembra o conceito de tangente, ok? O que isso quer dizer? Ou seja, a inclinação dessa reta aqui, que ela está inclinada, assim, ela me lembra o quê? O conceito de tangente, que é seno, cosseno e tangente, que está relacionado com o cateto, os catetos opostos e adjacentes, a hipotenusa, só esses três estão relacionados. Aí temos a relação cateto oposto dividido por hipotenusa, adjacente por hipotenusa, cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Aqui nós pegamos o conceito de tangente, ok, gente? Pegamos o conceito de tangente e nós temos o quê? Que o tangente do ângulo θ é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que isso quer dizer? O cateto oposto, ou seja, o que está oposto ao ângulo θ, não é o ΔS, o que está oposto a ele, não é, gente?
não é o ΔS, e o que é vizinho a ela, ou seja, o que está mais perto do ângulo θ, não é o T, ΔT e ΔS? Então, a relação que eu tenho essa é a mesma coisa que velocidade média. Então, eu posso dizer numericamente que a velocidade é a tangente, ou seja, a tangente é igual numericamente à velocidade, ou seja, os números são iguais, certo? Tangente é igual à velocidade. Isso é muito importante que nós gravemos essas duas fórmulas aqui, essa e essa daqui. Se a tangente é igual à velocidade, então se eu calcular a tangente é a mesma coisa que eu estar calculando a velocidade média de um corpo, que nesse caso está representado em gráficos, ok? Lembrando, cateto oposto é o ΔS, adjacente é o ΔT. E você sabe que S menos S0 e T menos T0, ok? Só para a gente relembrar, assim, pode ser que esteja um pouco confuso agora, mas depois vai se encaixando uma coisa na outra, ok? Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Quando o V for maior que zero, ou seja, quando o V for um número positivo... Eita, acho que eu troquei aqui as coisas. Não acredito. Quando o T for positivo, tomara que não, que eu tenha trocado, meu Deus. O movimento, ele é progressivo, ou seja, o móvel anda no mesmo sentido do eixo de referência. Significa que o quê? Que ele está andando para frente. Ah, foi mesmo, não troquei não, gente. Tá certo mesmo. Progressivo eu ando para frente, que é positivo, certo? Quando a velocidade ela é maior que zero, ou seja, um número positivo. É um movimento progressivo, certo? Só para a gente nos conceituarmos aqui, ok? E quando é menor do que zero, ou seja, um número negativo, o que acontece? É chamado retrógrado, certo? E o móvel ele anda no sentido contrário, ou seja, no sentido negativo. Um anda pelo sentido positivo e outro pelo negativo, ao contrário do eixo de referência, ok? Quando for um número negativo, o movimento é retrógrado. Quando é positivo, é progressivo, ou seja, vai progredindo. Retrógrado vai retrocedendo, ok? Vamos lá. Acho que aqui tá bom, né? Pronto. Vamos, dois exemplos aqui. De acordo com o que a gente aprendeu agora, estudou tal. Isso é só o primeiro gráfico, certo, gente? Tem outro gráfico ainda. Vamos lá. Aí um exemplo aqui. Eu dei aqui um exemplo, vamos calcular o que está no gráfico. Aquele gráficozinho que eu mostrei para vocês. Cadê? Esse aqui. Eu peguei dois números daqui, certo? Vamos voltar para lá. Eu peguei dois números daqui. Eu peguei o 300 os 300 e o 200 e o 4 e o 3. Se eu fizer a relação de tangente, é a mesma coisa que velocidade média, certo? Ok. Então, vai ser cateto oposto, que é o 300 e menos os 200, que vai ser 100, certo? E o cateto adjacente. Aí, gente, vai fazer ΔS e ΔT, certo? Com os dois valores. S menos S0, T menos T0, certo? A mesma coisa acontece com o tempo. Se eu calcular, a velocidade média é igual a 100 km por hora. E é um movimento progressivo, certo? Se eu for, assim, conceituar esse negócio, vai ser progressivo, certo? Lembrando que se a velocidade média é 100, a tangente também vai ser 100. Então, a tangente do θ, lá no aquele exemplo, é 100 km por hora. Tanto faz com qualquer valor que tenha lá, certo? Qualquer valor que tenha lá vai dar 100. 200 menos 100, 300 menos 200, certo, gente? Então, vamos lá. Então, para a nossa aula, ok? Vamos lá. Exemplo 2. Vocês entenderam o exemplo 1, certo? Que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Que isso nós encontramos o quê? A velocidade média, certo? Com base nele, determina a velocidade e a função horária do espaço desse móvel, ou seja, com base nesse gráfico aqui. Mas ele diz o seguinte: a função horária do espaço de um móvel é uma trajetória retilínea e está no movimento uniforme, ou seja, é uma coisa reta que está no movimento que é constante, não para, ok? Então, eu quero que diga a velocidade e a função horária do espaço desse móvel. A partir desse gráfico, eu posso identificar aqui o quê?
que o 250 e o 50 é o ΔS. E o T é o 10 e o 0, certo? Quando não tem, é o número 0. Se eu fizer 250 menos 50, eu não vou ter o delta S, não é? Não é verdade? Que vai dar 200. Se eu fizer 10 menos 0, que é o delta T, eu não vou ter o delta T. Se eu dividir esses dois, eu vou ter o quê? A velocidade que está pedindo na questão. Então, a velocidade dessa reta, desse corpo, que seja, é o quê? 200 metros por segundo. Que está em metro ali, segundo. Quando a gente vai dividir, vai dar metro por segundo a velocidade. Agora, para encontrar a equação, vou ter que ver quem é o S0, ou seja, quem é o espaço inicial. Nesse caso aqui é o 50, porque onde começa é o 50 e gradativamente vai subindo até chegar a 250, ok? Mas a velocidade eu calculei que é o 20 e o T eu não sei, certo? O T, por enquanto, eu não sei, ok? Mas já que o T não é aquele ali que é 10, sim, o delta T, ou seja, a variação do tempo que é 10. Agora o T mesmo eu não sei, ok? Vocês têm entendido isso aí, que o T é o instante. E lá no gráfico é o que, gente? É o delta T, certo? A variação do espaço. E aqui é só o instante, ok? Quer dizer, a variação do tempo, quer dizer, ok? Vamos agora para o gráfico da velocidade em função do tempo, ou seja, V vezes T. Aí a velocidade, ela está no eixo das coordenadas e as abscissas embaixo, certo? Ou é o contrário, enfim. Pode a gente identificar que gradativamente vai subindo de 20 em 20 até chegar ao 100. E aqui vai subindo de 1 em 1 até chegar o 4, ok? Então, se nós formos calcularmos, vai dar um valor de, aqui basicamente, 20 por 1, tal, enfim. Vamos calcular mais para frente. Importante a gente identificar aqui o que? A reta da velocidade é aquela que está subindo e a do tempo é a que está indo para frente, ok? E você pode ver que cada vez que o 100 toca num desses tempos, desses instantes, temos uma determinada função, determinado gráfico, determinada coisa que vamos aprender agora, certo? Então, gente, se o movimento for uniforme, ou seja, se a velocidade não variar, ser constante, o gráfico ele será uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, uma reta horizontal, como a gente viu aqui. Se ele for uma velocidade constante, ele vai ser uma reta horizontal de acordo com o tempo, certo? Então, temos a determinada relação aqui. Se eu fizer o V, a reta V não é horizontal que ele diz, e o T, que está lá embaixo, ele vai marcar o que? O tempo. Se eu fizer isso, se eu ligar essas duas retas, eu vou ter o quê? Um quadrado, certo? Desse quadrado eu tenho o quê? Uma base, que é o B, e a altura dele, que é o H. Isso aí nos remete a gente voltar no tempo e aprender o quê? A área de um quadrado é igual base vezes altura. Ou também de um triângulo, sim, também de um triângulo que é isósceles, tem isósceles, equilátero, enfim. Importa a gente saber que a área é igual base vezes altura desse triângulo, quer dizer, desse quadrado, ok? Que isso nos remete, se eu for colocar direitinho, vai ser o quê? A velocidade vezes o tempo, que é a velocidade que é essa reta horizontal, e o tempo a vertical, certo? Que é a altura e a base, certo? Aí, vamos só fazer numericamente falando. O que é que nós temos? O ΔS, que é o que eu estou procurando, que é o espaço, é igual à área. E essa área vai ser igual velocidade vezes o tempo. E esse ΔS é o quê? O deslocamento, ou seja, eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo, eu quero saber em que espaço ele está. No outro gráfico, não. Eu tinha o ΔS e o T. Eu queria saber a velocidade média, certo? Que era a tangente. Aqui eu quero saber qual é o espaço onde ele vai parar com essa velocidade e esse tempo, ok? Exemplo, vamos pegar o exemplo lá do gráfico. Colocar na fórmula da área. Base, né, base vezes altura.
Vou pegar a base 100 km por hora, vezes a altura de 4 metros, enfim, 4 segundos. Menos o zero. Por que 4 menos zero? Porque aí já é o delta T. Se eu for voltar para cá, então aqui. O 0 e o 4. Se eu fizer 4 menos 0, que vai ser basicamente a base que eu estou procurando. A base e a altura. A altura eu sei que é 100, certo? Aqui. E aqui é 4 menos 0, que vai dar 4. Então, qual a relação que eu tenho agora? Vai ser o quê? 100 vezes 4, que ΔS vai ser o quê? 400 quilômetros. Então, eu quero descobrir o deslocamento. Para eu descobrir o deslocamento, aplica na fórmula da área. Só que essa fórmula da área ela é modificada. Em vez de usar base vezes altura, eu vou usar velocidade vezes o tempo. Mas é a mesma coisa, certo, gente? Base vezes altura, velocidade vezes o tempo. Vocês colocam essas duas fórmulas para que possa observar e identificar os elementos, ok? Aí eu peço aqui, calcule o deslocamento. Eu dei um gráfico aqui, tomara que dê para ver, eu acho que sim. Que é a velocidade em centímetros por segundo e o tempo é em segundo. Aí eu tenho lá velocidade de 3 e tempo de 3. Eles se encontraram formando uma reta, um encontro. Então, a área vai ser, quem é a base? A base não é 3? 3 segundos por 3 centímetros por segundo? Nessa reta, certo? A base é o 3. E quem é a altura? A altura é também o 3. Então, 3 vezes 3 não dá 9? Vai ser 9 centímetros. Então, para a gente não situarmos, a base é o embaixo, a altura é o que está subindo em cima, certo? Que a altura, nesse caso, é a velocidade. E a base é o tempo, ok? Vocês vejam muito bem essas fórmulas para quando for os exercícios, poder desenrolar perfeitamente, certo? Então, chegamos ao final dessa aula, que são os exercícios. Eu vou falar. Após o disparo inicial, um corredor olímpico percorre uma pista com velocidade aproximadamente constante, ou seja, não varia, 10 metros por segundo durante 9 segundos. A letra A pede para você construir o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento desse corredor. E o B calcule o comprimento da pista de corrida, sabendo que ele percorreu toda a pista. Ok? Aqui é uma situação problema, que pode cair muito exercício em prova. O 2. Um avião em pleno voo apresenta velocidade constante igual a 800 km por hora. Desde o instante T0, que é igual a zero, ou seja, a posição inicial é zero, até a posição final, que é 30 minutos, que aí seria meia hora, ok? Construa o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento no intervalo mencionado, com intervalo de meia hora. Calcula a distância percorrida pelo avião no mesmo intervalo de tempo. Eu disse que a distância percorrida é o quê? Velocidade média vezes o tempo, ok? Encontre a equação horária desse movimento, sabendo que a posição inicial é igual a zero, ou seja, que está ali, certo? Posição inicial é igual a zero, e enfim. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de se inscrever e compartilhar para todos os amigos. Espero que vocês tenham gostado também. E qualquer dúvida nos comentários ou no Facebook, na página do Facebook, enfim, Instagram. Enfim, né, gente? Até a próxima videoaula. Fui. Tchau.